Olá, cinéfilos. Eu trouxe aqui meus comentários sobre Os Fabelmans, filme que tive a oportunidade de assistir no Festival de Toronto deste ano, dirigido por Steven Spielberg, em que o diretor, que é acostumado a trazer elementos biográficos de sua vida para dentro de suas obras, faz o seu filme mais biográfico possível, em que ele recorda tanto sua infância quanto sua adolescência, momentos chave de sua vida e o crescente amor pelo cinema como uma maneira de enfrentar os obstáculos, os medos, os temores que assolavam a sua vida. O filme começa quando Burt, personagem interpretado por Paul Dano, e Mitzi, pela Michelle Williams, os pais do pequeno Sam, o levam para o cinema para assistir o maior espetáculo da Terra. Filme que venceu o Oscar e que deixa o garoto incrivelmente aterrorizado com aquelas imagens gigantes na tela de cinema, aqueles homens imensos. Mas uma cena em particular chama a atenção dele. É uma cena que acontece em que um trem atropela um carro que está em cima da linha férrea, e esse garoto, ao receber um presente de Natal, que é justamente um brinquedo de um trenzinho de construir, ele resolve encenar essa cena várias vezes. E a maneira com que ele encena essa cena é uma forma dele aprender a lidar com o próprio medo, mas não apenas lidar com o medo, é uma maneira também de ele compreender como as coisas funcionam, porque é assim que você entende o funcionamento das coisas, ou seja, assim que você entende de onde provém o seu medo, e é assim que você entende por que você sente medo, você é capaz de lidar com isso de uma forma melhor. Mitzi, que é a mãe mais artística, diferentemente do pai, que é bastante pragmático, decide pegar a câmera 16mm do pai e criar um filme caseiro ao lado do filho. E ao encenar aquela cena, ao recriar aquela cena dentro de casa, o pequeno Sam Fableman, que é o alter ego do Steven Spielberg, consegue, portanto, lidar com aquelas imagens gigantes no cinema e vai transformar isso na tônica de sua vida, em um filme que retrata diversos momentos cruciais da juventude de Steven Spielberg. Primeiro, relacionamento relativamente problemático com o pai, que, embora seja um homem bom, no sentido de que provém para a família, não é violento, não é agressivo, tenta estar presente como pode, acabou submetendo a sua família a diversas mudanças até que ele chegasse em Los Angeles, local onde o Sam não vai se sentir pertencente. Enquanto ele leva a família para todo o canto dos Estados Unidos, ele se ausenta cada vez mais dentro da empresa em que ele trabalha, embora tenha sido ele que tenha injetado dentro do Sam esse pensamento pragmático de tentar compreender o mecanismo das coisas. Sam, então, passa os dias mais perto de sua mãe, a Mitzi, de quem ele pega amor pela vida, esse desejo de tentar viver a vida, experienciá-la ao máximo, sobre o cuidado, sobre o medo de enlouquecer caso não faça isso. E Mitzi começa a se apaixonar pelo melhor amigo do pai, interpretado pelo Seth Rogen, que é o Benny. E desse relacionamento extraconjugal vai haver um chacoalhada no casamento deles e vai trazer em tona mais um tema da obra do Steven Spielberg, que são os temas sobre famílias, sobretudo famílias separadas, como você deve se recordar muito bem de ET ou Extraterrestre. Mais um outro tema também pipoca dentro do filme que inspira a vida do Steven Spielberg, que foi o bullying pelo qual ele passou no colégio. Além de ser um rapaz muito pequeno, franzino, ele era judeu em um colégio de não-judeus, passou por diversas provações e diversas violências antissemitas e violências físicas também, enquanto tentava lidar com esse aspecto de sua vida, enquanto tentava lidar com o que eu estou fazendo aqui em Los Angeles. E o bullying é levado para o cinema do Spielberg também. Encurralado, por exemplo, seu primeiro longa-metragem para televisão, você tem o bullying de um caminhão que está sediando um carro na estrada. Você tem Tubarão, que também é um retrato do bullying. E ao longo do filme você vai ter outros momentos narrativos que vão resgatar cenas específicas, cenas clássicas do cinema do Spielberg, que vai desde Indiana Jones a Tubarão, a Amor Sublime Amor, bastante recente, como na cena da dança no baile de formatura. Além dele trazer, portanto, si mesmo dentro do filme, o que já torna bastante curioso para a gente conhecer um pouco mais sobre o diretor, que muitos de vocês devem admirar e considerar um dos melhores do cinema, o filme também desafia ou coloca Spielberg para mostrar diversos talentos para a construção das imagens.
Em certo momento, nós percebemos que o filme repete um tema recorrente através de uma imagem, que é a imagem das pessoas gigantes no cinema. Então, sempre que o Sam, seja na sua versão criança, seja na sua versão adolescente, se sente oprimido por alguma figura ao seu redor, o Spielberg utiliza uma câmera que retrata essa pessoa de baixo para cima, torna ela gigante, como as pessoas no cinema eram gigantes para o olhar do pequeno Sam. Até que, em certo momento, já adolescente, praticamente adulto, o Sam se torna a pessoa gigante na imagem, porque ele conquista finalmente o seu medo. O filme também movimenta bastante a câmera, que é um marco registrado do cinema do Steven Spielberg. É um cinema mais inquieto, é um cinema que convida o espectador a participar da ação e sempre cria ação. Sempre produz ação, seja quando ele está recriando os filmes amadores que ele fez na adolescência, seja também quando ele está retratando dilemas, momentos familiares, com bastante êxito, sobretudo apoiado com uma montagem do Michael Caine, que é um colaborador habitual do diretor, que torna bastante engraçado determinadas passagens, como a relação dele com sua primeira namorada, a Mônica, que era muito católica, muito fervorosa, e que acaba utilizando os símbolos da Igreja Católica, como um salto para o humor. Você vai descobrir isso sozinho quando assistir ao filme. O Fabelmans, ele entra, inclusive, numa tendência contemporânea do cinema de tentar resgatar experiências particulares dos diretores, sejam no formato de autobiografia, seja no formato de biografia. Você teve, por exemplo, Kenneth Branagh resgatando a sua vida em Belfast. Você ainda não deve ter visto, mas eu pude conferir em Cannes. Esse ano, James Gray resgata a sua infância no Armageddon Time. Por outro lado, Alfonso Cuarón retratou uma experiência de sua vida ao recordar de seu secretário do México em Roma. E outros filmes também vão acabar jogando um traço subjetivo, um traço pessoal do seu criador para dentro dessas narrativas. E, ao fazer isso, você tem uma sensibilidade, uma delicadeza que vem acompanhado de uma sessão de terapia. Porque quando o diretor se coloca na figura do protagonista, por exemplo, Kenneth Branagh, ele se colocou como uma criança inocente, que enxergava o mundo ao seu redor de uma forma muito mais branda, muito mais amena do que de fato estava acontecendo. Aqui o Spielberg se coloca tanto como criança, mas também como adolescente. Então, se coloca como uma pessoa que já tem uma visão, um conhecimento de vida um pouquinho superior que tinha o Buddy em Belfast. E isso proporciona ao Steven Spielberg fugir um pouco da preguiça, do sentimentalismo. Na verdade, é mais doce do que sentimental, The Fabelmans. É um filme doce porque é um filme que retrata a importância da trajetória, a importância dos traumas para a construção das pessoas que nós somos hoje. Sem esses traumas, não haveria aquelas motivações para nós superarmos tais traumas. E o filme traz isso em um ritmo que é bastante interessante para um filme de 2 horas e meia, que parece desaparecer de tão breve que ele passa, né? Ele tem um ritmo muito legal, porque o Spielberg sabe dotar os seus filmes de agilidade, mas ao mesmo tempo a gente sente esse percurso da idade, a gente sente esse amadurecimento do personagem, ao mesmo tempo que a gente sente a dissolução da família e a necessidade dele de se aproximar de suas irmãs e de se aproximar também da câmera com o qual ele se relaciona, com o qual ele enfrenta os adversários e os monstros daquele mundo. Os Fabelmans têm estreia programada para o Brasil apenas em fevereiro de 2023 e, olha, vai ser um forte competidor nos Oscars do próximo ano. O filme traz algumas atuações sensacionais, como o caso de Michelle Williams, que, na minha opinião, se torna favorita, caso concorra na categoria de atriz coadjuvante, já que a categoria de atriz principal já tem muitos nomes povoando aquele mundo, o caso de Cate Blanchett em Tar, ou mesmo Viola Davis em A Mulher Rei. Uma atuação muito competente do Paul Dano e um momento de abrilhantar o cinema, que é a participação do Jude Hirsch, que interpreta o tio do protagonista. Inclusive, os dois atores que interpretam o protagonista são bastante eficientes nos momentos de vida em que ele está, além de você ter uma das últimas trilhas sonoras de John Williams para o cinema, que prometeu se aposentar após Indiana Jones 5. O filme, Os Fabelmans, merece, na minha opinião, modesta opinião, 5 estrelas em 5. Se você gostou desse vídeo, se está ansioso para assistir Os Fabelmans, não deixe de comentar aqui abaixo.
sua expectativa para o filme. Se inscreva no canal que eu vou trazer mais alguns comentários de outros filmes que pude conferir no Festival de Toronto para vocês. Tchau!